Olá, tudo bem? Eu sou o Mário Machado, sou médico veterinário, sou oncologista e graduando em endócrino e venho aqui fazer um vídeo breve para vocês terem uma noção aí sobre suplementos nutricionais e fitoativos na oncologia veterinária. E aí, o que eu vou passar para vocês é o seguinte: eu não venho aqui nesse vídeo passar dose ou protocolo, até porque ele é rápido aqui nessa aulinha, e aí eu venho passar para vocês informações de que depende do caso, depende do tipo de neoplasia, do estado do paciente, do seu protocolo quimioterápico. Às vezes você pode e deve ou não utilizar certos suplementos nutricionais e fitoativos. Do contrário, nós podemos aí estar favorecendo o câncer. Então, nós temos que lembrar uma coisa básica, que as células neoplásicas também são, infelizmente, o nosso paciente. E aí, eu tenho que ganhar numa diferença entre nutrir e salvar e poupar o meu paciente, destruindo essas células. Só que quando eu administro os produtos, eu posso, se eu não souber de toda a metabologia, o tipo de câncer e o meu protocolo quimioterápico e toda a abordagem, favorecer a neoplasia. Vamos ver então, num compartilhamento aqui de tela, nessa nossa aulinha, vou fazer uma pequena abordagem aqui, pessoal, sobre, vamos começar aqui, um pouco do metabolismo aqui do câncer, né? Então, o que acaba aí induzindo, muitas vezes, né, a carcinogênese? Então, nós temos aí, de forma geral, um descontrole proliferativo, né? Um crescimento aberrante, anormal de mitoses, né? Nós temos crescimentos infiltrativos que vão se espalhar, as metástases, as atipias nucleares, as neoangiogêneses vão formando vasos, porque ele precisa buscar os nutrientes, os alimentos, e acaba aí, né, se espalhando, né? Você vai tendo expressões anormais das telomerases, alterações genéticas, e ele consegue escapar da morte celular programada aí, que é a apoptose, ok? Então, aqui de forma, acompanhando com o meu cursor, pessoal, de forma rápida, básica, nós temos aqui, então, um tecido histológico normal, temos problemas de erros aí no DNA que começam a induzir formações aleatórias, certo? E aí, ó, os erros genéticos, ok? Vamos começar a ter erros gênicos que promovem, então, lesões pré-neoplásicas. Então, nós temos aquelas alterações, muitas vezes, celulares, onde a célula vai ficando exposta a um trauma, a xenobióticos, toxinas, as espécies reativas de oxigênio, né? E aí ela vai passando por aquelas fases até metaplasia, anaplasia, etc. E aí, né, a parte, aí a neoplasia, né? Então, a progressão aqui, pessoal, tumor benigno, e aí a gente acaba também podendo ter uma nova mutação e vindo para o maligno. Então, os indutores aqui da carcinogênese, tá, pessoal? Então, muitas vezes, os nossos pacientes estão expostos e absorvem alguma coisa que vai ativar, olha, acompanha comigo aqui, ó, alterando, olha, a distribuição nos tecidos e no metabolismo, ativando eventos genotóxicos, ou nós vamos ter eventos não genômicos. Então, ó, temos eventos genômicos com alterações no DNA e nos cromossomos, levando a erros, então, genômicos, e aí nós vamos aqui chegar nessas proliferações e escapes de apoptose anormais, né, as proliferações, instabilidades genéticas e muitas mutações. E aí nós temos também eventos não genômicos,
que aumentam essa instabilidade nas células, que vão levar também essas mutações e descontroles proliferativos e o escape apoptótico. Então, olha aqui o que nós temos: imunossupressão. Então, ó, podemos ter aí vírus que são indutores, muitas vezes, né? Inflamações contínuas, mesmo agudas ou as subclínicas, né? Espécies reativas de oxigênio e de nitrogênio, né? Ativações, às vezes, por algum fator realmente externo, de receptores, e aí as mudanças da epigenética, que vão levar, então, ao câncer. Então, nós temos aqui os oncogenes, tá? E os genes supressores de tumor. O que pode acontecer é que nós temos um silenciamento nos genes supressores de tumor, então eu não consigo mais suprimir, segurar ali, como a P53, por exemplo, e às vezes nós temos alguma coisa que transcreve aquele códon que vai levar ali, ó, a uma expressão do oncogene. Você tem um proto-oncogênio, a via do RAS, tá? Da KT e do HER aqui. E a hipóxia também, pessoal, falta de oxigenação, tudo isso aqui vai levar a uma expressão aqui aumentada desse HIF1-alfa, tá? Que é o fator indutível de hipóxia 1-alfa. Esse fator aí, pessoal, ele também é expressado quando a P53 cai e falha, e ele faz falhar a P53, e ele induz, como vocês podem ver aqui, o MYC, ok? Levando, então, a alterações aqui de oxirredução, né? De glicólise, etc. Você tem várias alterações que levam então, ao câncer. Então, aqui, vamos entender agora o papel da inflamação e a indução aqui das espécies reativas de oxigênio e de nitrogênio, que hoje nós devemos nos atentar à questão dos fatores epigenéticos. E aí entra o que estudam muito em humano e nós levamos para os nossos pacientes veterinários, a nutrigenômica, a nutrigenética, que a gente consegue mais ou menos pela clínica, pela nossa observação, darmos aí um direcionamento melhor do que os nossos pacientes devem ou não comer, ok? E aí, pessoal, o que acontece? Nós temos a indução, então, de vários fatores aqui que levam ao aumento de citocinas pró-inflamatórias, que vão levar, então, esses genes vão transcrever todos, ó, interleucinas inflamatórias, quimocinas, fator de necrose tumoral alfa, ciclooxigenase 2, as espécies reativas, então, indutoras de nitrogênio e oxigênio, o fator de crescimento endotelial vascular, as ciclinas são estimuladas e disparam, isso a gente vê em linfomas, ok? Transcrição de BCL, etc., que vão levar, então, ao câncer, ok? E nós temos, então, um resumo aqui, acompanhando comigo, o tumor, ó, quando o tumor vem, ele retroalimenta positivamente mais inflamação, mais consumo de oxigênio e vasoconstrição, que leva à hipóxia. A hipóxia induz, então, maior expressão do fator indutível de hipóxia, 1-alfa, que vai levar, então, a mais demetilação das histonas, instabilidade do DNA, levando a novas citocinas transcreverem múltiplas alterações em outras partes da fita dessa célula mesma neoplásica ou de outras que estão bem, que vão, então, virar uma nova linhagem, né, de células oncológicas e fatores de crescimento que retroalimentam aquele câncer que já tem. É muito comum nós atendermos pacientes que às vezes nós vamos em uma cirurgia, por exemplo, de pele, que a gente tira vários tumores, nós mandarmos para o histopatológico e nós recebermos diversos
diversos tumores, histogêneses diferentes, porque a P53 foi danificada muitas vezes, o fator indutível de hipóxia 1-alfa está aumentando a instabilidade da fita genética, e aí nós temos vários proto-oncogenes sendo estimulados numa ponta, outros genes que iriam silenciar, iam parar, quer dizer, né, antagonizar esses tumores, acabam sendo silenciados, e aí nós temos, muitas vezes, vários tipos de tumor. Quando não, nós temos um único tumor, onde, na análise histopatológica, nós observamos vários tipos de tecidos ali dentro, que não tem nada a ver com aquele órgão, aquele tecido original, sadio, porque nós temos muitas aberrações aí dessas transcrições da fita. E o que leva, então, a isso da questão que está dentro aqui do nosso domínio, digamos assim, onde, lembremos aí de uma frase onde fenótipo é genótipo mais meio ambiente. Se entende que no humano, esse meio ambiente, conseguimos aí modular em torno de 20% a questão genotípica, que vai influenciar no fenótipo. Então, o que acontece? Nos animais, o que estamos observando que está em andamento sempre são esses índices e números parecidos dentro da biologia, da cronologia das nossas espécies. Então, vejam que interessante. A questão da dieta, como influencia, né, e como a gente pode prevenir, principalmente você, veterinário, que acaba atendendo o paciente pediátrico, que vem lá para vacinar, fazer as primeiras vacinas, vermifugar, etc., é muito importante o aconselhamento genético, né? Já se antecipando a possível raça ou a mistura, se ele tem uma tendência de tais raças ali pelo fenótipo ou pelo histórico, de tentar modular aquele paciente com a dieta, não deixando inflamar, controlando a obesidade, e por que não sabendo adicionar alguns suplementos logo nas fases iniciais de vida e da juventude, prevenindo ou retardando ali, né, um possível aparecimento neoplásico na nossa exemplar, na nossa espécie. Então, veja só, né, nós temos aqui, com dieta errada, né, em humanos aparecendo muito câncer coloretal, lembrando que o intestino está diretamente ligado aos alimentos, principalmente, né, alimentos industrializados. Temos que tomar cuidado, muitas vezes, se o paciente já tem uma propensão, ok? Câncer pancreático, prostático, enfim, outros tipos de câncer gástrico, de cerebrais, etc. e tal, ok? E humanos. E aqui nós observamos, aqui como a dieta faz diferença em 35%. E aqui nós observamos que a obesidade em 14% no homem, 20% na mulher, como leva, então, câncer de esôfago, de colo gástrico, ovariano, câncer de mama, né? Câncer de mama, enfim, nós temos de fígado, endométrio, todos aqui, de pâncreas, cervical, rim e mielomas, etc. e tal. Então, como é importante controlarmos isso. Vamos observar agora aqui, isso aqui é praticamente um resumo da citofisiologia neoplásica. Olha que interessante. Vamos começar aqui acompanhando aqui, ó. O câncer, pessoal, ele é muito esperto, ele é muito vivo, tá? E ele, por não precisar muito de mitocôndria aí, não querer saber muito aí de oxigênio, ele acaba tendo poucas espécies reativas de oxigênio perto dele. Dentro dele, ele consegue segurar esses radicais livres. Olha que interessante, como ele é esperto. Ele joga a bomba para fora, para o sistema. Então, o que acontece? Aqui, pessoal, é o ciclo da glicose, tá?
E a neoplasia usa muita glicose. Por quê? Lembra, ela precisa vir aqui para fazer a via das pentoses, para fazer mais base nitrogenada. Ele está em mitose muito rápido, né, pessoal? Então, o que acontece? Ele consegue expressar a via da exoquinase. E aí, temos uma forma aqui de detectar se o nosso câncer, logo no começo, ele expressa mais ou menos essa via aí, através, digamos assim, porque nós não temos exames tão avançados como na medicina humana, com o lactímetro, o lactato. Olha que interessante só o que ele faz. Aqui, pessoal, nesse canto aqui, esquerdo aqui de vocês, do vídeo, em rosa, aqui em roxo, tá a via do folato, ó. E aqui, a via do folato vai fazer muitas poliaminas através da glutationa. E aí, o que acontece? Quando você usa aqui vitamina B6, tá? B12, o ácido fólico, vai para a via do folato. Então, no nosso paciente normal, a gente quer, até se ele está anêmico, a gente precisa repor isso. No paciente oncológico, se você dosar e os níveis estiverem normais, eu não suplementaria muito se esse lactato estiver alto, porque ele vai fazer o uso dessas vitaminas para metilar, e ele vai usar para fazer colina, vai pegar glicerol para fazer os fosfolipídios de membrana. Opa, mas como assim? Lembra, as células estão se reproduzindo muito. Para ela fazer a divisão, ela tem que ter membrana citoplasmática. E aí que está o grande lance. Ele precisa fazer isso aqui, ó, refazer a membrana dele. E aí ele vai usar o ácido fólico, a B12, a B6, o 3-fosfoglicerato aqui, ele vai fazer, vai usar isso aí também como substrato para fazer isso. E aí é que eu vou dar o toque de o que a gente vai fazer para prejudicar a vida dele aqui, tá? E aí, a neoplasia, o câncer, ele gosta muito, ele expressa muito esses receptores de fluxo MCT. São transportadores, quer dizer, monocarboxílicos. O que ele faz? Ele não quer ficar ali com acidose, com radicais livres. Então, ele joga para fora ali, ó, ele joga para fora o lactato. Então, o meio extracelular do câncer fica, ó lá, acidifica o meio extracelular. E isso leva ao aumento da inflamação, que aumenta a defesa contra os quimioterápicos. Então, quando ele joga o lactato e deixa o meio externo da célula dele alterado, acidificado, o quimioterápico, ele forma uma barreira contra o quimioterápico. Em dos princípios aí da farmacologia, nós sabemos que a forma molecular é que passa nas membranas e é absorvido. Quando a molécula está carregada, de alguma forma ionizada, ela não trabalha bem, ou ela não vai se difundir. E nós precisamos que o nosso quimioterápico adentre, certo? Na célula, para que ele possa travar ali o ciclo celular. Então, uma das coisas que o câncer faz, o espertinho, é acidificar o meio dele. E aí, olha o que acontece, pessoal. Se você faz uma dieta com muito carboidrato e não ajusta a dieta do seu paciente, ele está feliz da vida. Agora, se você faz uma dieta low fat, low carb, ou cetogênica, que a gente faz, vai passando pelo processo de adaptação, no começo pode até ser ok, mas o câncer é esperto, ele se adapta. Então, o que acontece? As tentativas que nós temos de dietas, suplementos, têm que ser sistematicamente, conjuntamente com o plano quimioterápico. Porque eu tenho que ganhar, eu tenho que salvar o meu paciente e tentar acabar com as células neoplásicas, dar trabalho para elas,
ganhando nessa diferença. Porque nós lembramos o que eu falei no começo, o câncer é o nosso paciente, infelizmente. E aí, olha só, o que acontece? Eles usam pouco oxigênio. Então, eles têm pouco o quê? Espécie reativa de oxigênio nessa célula. Então, a gente precisa forçar, induzir uma peroxidação lipídica nessa membrana aqui. Como que a gente faz isso? Alguns tumores, neoplasias, com altas doses de vitamina C, então estou falando de suplemento, vitamina C, ela adentra e força uma oxidação dentro do câncer. Agora, vamos ver a glutamina. É um aminoácido. Poxa, mas e aí, Mário? Posso suplementar, então, com glutamina? Não faça isso, no meu ver. O câncer ele tem esse caminho da glutamina que ele acaba usando a glutamina, tirando o grupo nitrogênio dela, fazendo com que o esqueleto carbônico dela, porque a glutamina é um aminoácido que pode desaminar e transaminar, se transformando em outros aminoácidos, formando as bases do ciclo de Krebs. Então, ele consegue, olha só, ele consegue gerar energia para ele, você não está dando glicose, você dificultou a vida do câncer. Aí então tem que dificultar também alguma outra forma de ele fazer ATP, fazer energia. Então a glutamina ele usa muito para fazer energia, como se fosse uma anelglicogênese. E o que ele faz aqui, pessoal? Ele pega, e olha aqui, o H1F1 aqui, acompanhando comigo e a via da KT. O H1F1 ele vai induzir aqui, ó, essa enzima aqui, né? Piruvato desidrogenase quinase 1, que vai inibir aqui, né? A piruvato desidrogenase, e vai fazer então com que o piruvato aqui não adentre no ciclo de Krebs, fazendo com que ele venha para cá, ó, e vire lactato, através da lactato desidrogenase 5, e aumenta a quantidade de lactato. Então, o que eu falei para vocês? Ó, o lactímetro é um bom marcador, antes de começar a nossa químio, para a gente ver que tipo de tumor é. Será que o cara gosta, então, de glutamina? Será que o cara gosta de glicose? Será que ele está expressando muita via da exoquinase, ó? E ele está tendo outras formas aí de sobreviver? Opa! Então, você pode pegar 2 pacientes com o mesmo tipo de câncer, igual, tudo igual, nível de hidratação igual, nível de hemoglobina igual, oximetria, pressão, tudo igual. Um com lactato mais alto, outro dentro da normalidade. Opa! As células têm, mesmo tamanho, vamos botar a mesma graduação, mesmo, você vai lá, faz mesmo estadiamento, etc. Por quê? Dentro dele tem uma biologia diferente. É a mesma coisa quando você faz o exame histopatológico, vem lá, por exemplo, mastocitoma, grau 2, lá, etc. E aqui, 2 mastos. Aí você olha, tá. Quando você faz a imunistoquímica, você vê que esse aqui é extremamente agressivo em relação ao outro, entendeu? Então, é a mesma coisa aí com a questão do lactato, ele dá um indício, porque nós temos que lembrar que depois, com a atividade quimioterápica, nós também podemos travar ciclos celulares e vamos travar de células que nós não gostaríamos que travar, seriam normais, e podemos aí estar gerando um nível maior aí do ácido lático. Então, assim, ele é um direcionador para a sua conduta. Então, aqui eu estou mostrando para vocês que cuidado com a questão de suplementar com glutamina, cuidado com a questão de suplementar, muitas vezes, com a dieta muito rica em gordura. Olha, tá usando gordura ali para formar ATP energia. Cuidado com a questão do carboidrato, cuidado com a questão de vitaminas, do complexo B, ácido fólico, tá? A não ser que eu travei o ciclo celular, tô lá, diminuir, sinto reduzir, já estou em várias sessões do quimioterápico, vou lá, vejo que o meu paciente entrou numa anemia, mas
tem ali reticulose, tá respondendo, eu preciso ajudar essas hemácias a voltarem. Ok, vou lá e suplemento um pouco, mantenho dentro de um nível até que interessante, ou se nós conseguirmos dosar de uma máxima de B12 a uma mínima, ou de ácido fólico, etc., eu vou manter aqui na mínima. Para tentar deixar para quê? Para o meu paciente, eu não quero para a célula oncológica neoplásica. Pessoal, vamos ver aqui, ó, que também é humano, para nós entendermos aqui um pouco sobre a inflamação, como é importante nós desinflamarmos os nossos pacientes. Olha só, medicações de uso crônico, nós temos aí na terceira idade, traumas, problemas psicossociais e estresse, os nossos pacientes passam por isso, passam muito por isso. Dietas de alto índice glicêmico, de açúcar refinado, né? Gorduras saturadas, sedentarismo, o gato que não se mexe o dia inteiro parado, né? Obesidade, pessoas fumantes dentro de casa, eles são, então, tabagistas passivos, ok? Baixa quantidade de vitamina D, animais que não tomam sol, cara, ok? Distúrbios, então, de dormir, etc. e tal, levam também. Isso aqui é um ser humano, mas mesma coisa a espécie. O que acontece com isso aqui? Nós temos, então, disparada de fator de necrose tumoral alfa, interleucinas inflamatórias, quimiocinas, e aí nós vamos ter, então, essa alteração aqui, ó, que vai levar essa inflamação, ó. Aqui estamos mostrando células de gordura, problemas de translocação bacteriana e intestinal, levando a uma alteração do sistema. Agora eu vou mostrar uma coisa para vocês, para nós falarmos então sobre triptofano, que é um aminoácido aí que o pessoal suplementa. Os nossos pacientes oncológicos estão como? Estão inflamados, estão cheios de fator de necrose tumoral alfa, interleucina 6, todos inflamados. E aí o que acontece? Quando eu tenho inflamação e meu nível de cortisol tenta contrabalancear e ele induz a IDO, tá? Essa enzima aqui, endolamina oxalacética, essa enzima aqui, a IDO, pessoal, ela vai fazer com que aumente essa via aqui, ó, do ácido quinolínico, tá? Então, ela vai pegar o triptofano e não vai deixar formar o 5-HTP. O 5-HTP, ele cai, pessoal. E aí nós vemos os nossos pacientes com mais dor, com depressão, não quer mais saber de muito papo com os donos, muita interação. E ela induz, então, essas vias do triquetes, diminuindo, então, ao mesmo tempo, a melatonina, e a melatonina não é só uma questão de induzir sono, mas ela é um bom, excelente antioxidante, e aí diminui os antioxidantes, aumentando as espécies reativas de oxigênio e nitrogênio, levando a mais danos ainda, inflamação para esse organismo. E aí o que acontece? Aumentando a via do ácido quinolínico, nós aumentamos os receptores NMDA, que levam a influxo de cálcio, muitas vezes a nível cerebral, trazendo danos às células de sustentação, como na micróglia. E essas células, quando elas estão intoxicadas, elas liberam mais NF-κB, ativam mais a via das caspases, aumentam mais interleucina beta, que vão fazer danos e disfunções mitocondriais no nosso paciente, diminuindo a energia para eles, e vai fazer o quê? Vai baixar ainda mais os neurotransmissores, como noradrenalina, dopamina, baixando a via da tetrabiopterina, piorando as espécies reativas de oxigênio, favorecendo toda aquela inflamação no meu câncer e desfavorecendo o meu paciente, ok? Agora nós vamos ter que tentar parar isso aí, neutralizar, dificultar. Outro problema que nós temos, outro problema que nós temos, muitas vezes, é uma alteração da biota intestinal, que
os quimioterápicos e o câncer leva a isso quando não os pacientes já têm essa alteração pela questão alimentar. Então, fica a dica aí. Temos que usar vitamina D e ajustar essa microbiota e o FOS para fazer com que nós tenhamos bactérias, leveduras positivas em detrimento das negativas para diminuirmos as tight junctions, né, os espaços onde facilita, como vocês podem ver aqui, facilita a penetração, então, das bactérias, de proteínas, de polissacarídeos bacterianos, entre outros, disparando a inflamação, levando a doenças inflamatórias e autoimune novamente. Então, aqui eu estou falando de prevenção daquele paciente que já tem e através dessa cronicidade vai desenvolver por essa cascata inflamatória, tumor intestinal aqui no caso, ok? Bem como essa inflamação vai induzir ali, a IDO, ok? E a IDO vai fazer toda aquela cascata de retroalimentação negativa que a gente não quer, ok, pessoal? Então, o que eu quis dizer com aquilo ali, com esse slide aqui, que tem muita gente que suplementa com triptofano, dão triptofano para gato, etc., sendo que o intestino dele está inflamado, o paciente todo está inflamado, está com obesidade, pacientes muito obesos, ou está com a neoplasia, e aí o que acontece? Você simplesmente está dando substrato para piorar toda essa inflamação. Então, aqui está o triptofano, aqui está a IDO, que é a indolamina 2,3 dioxigenase, e aí você dá o triptofano, em vez de ele virar, né, a serotonina e virar a melatonina, ele vem para essa via do ácido quinolínico, que é tóxico. E aqui está aqui, um resumo para vocês da IDO, induzindo aqui, ativando então os canais do glutamato. O glutamato, então, vai fazer com que os receptores NMDA sejam ativos e aumenta a depressão. E lembrando que a ketamina em dose baixa lá no milk, no FILC, ele faz com que a gente antagonize receptores NMDA, diminuindo dor. Então, se eu estou com o meu paciente inflamado e ainda eu dou triptofano, eu pioro toda essa questão. Primeiro, temos que desinflamar o nosso paciente. Aí, suplementamos. Agora uma relação, pessoal, de ácido araquidônico e o ômega 3. Olha que interessante aqui. Isso em humanos, né? Nós vemos aqui, então, que o ômega 6, né? O ácido araquidônico, inflama, é pró-inflamatório, e o ácido eicosapentaenoico, o EPA, e né, o DHA, né, nós observamos que o ômega 3, é anti-inflamatório, certo? E aí, o que a gente vê aqui? Uma relação, isso aqui em estudo em humano, de baixa inflamação, né, celular, e alta inflamação, conforme você tem mais parte de ácido de ômega 6 e menor de ômega 3. E aqui está o grande detalhe aqui. O ômega 3, pessoal, ele vai fazer, esse fosfolipídio, ele vai botar essa perninha torta aqui, na membrana citoplasmática, ok? Então, nós temos aqui a membrana citoplasmática, ela vai ficar mais fluídica, mais flexível. Para quê? Para o meu quimioterápico entrar. Eu poupo também o meu paciente de um catabolismo da sua massa muscular, porque ele é um anticatabólico. Então, eu previno a sarcopenia e melhora a minha fluidez para que eu consiga, então, empurrar ali, digamos assim, o nosso quimioterápico. Aqui está a questão do ômega, né? Do ômega, da parte inflamatória disparando os intermediários inflamatórios, ok? E, cascata da inflamação crônica, e aqui a resolução da inflamação com a homeostasia, com o ômega 3, com o EPA e o DHA, né? Que é o ácido
hexaenóico, ok, pessoal? Então, aqui, ó, para vocês verem aqui, que eles vão aumentar, né, as resolvinas, as maresinas e as protectinas, que inclusive diminuem a inflamação intestinal e esses gaps por onde entram as bactérias, os polissacarídeos indutores da inflamação. O que eu estou mostrando para vocês aqui, pessoal, é que nós estamos, então, com o suplemento, com o ômega 3, tentando antagonizar o meu paciente que virá inflamar e virá desenvolver NEL, ou aquele que eu tenho NEL e eu quero controlar esses fatores inflamatórios, ok? E aqui, diminuindo triglicérides, ok? Lipidose hepática, a agregação plaquetária também diminui, né? A vasoconstrição, lembrando aí que os ferinos formam trombo, lembrando que pacientes oncológicos estão muitas vezes com os trombócitos lá em cima, e aí, para que nós de repente não tenhamos que entrar com anticoagulante, um medicamento, a gente pode estar tentando já, né, nos anteciparmos com a questão do ômega, e pacientes com problemas de arritmias cardíacas também o ômega diminui, ok? Dando uma proteção cardiovascular. Importante o quê? Quem usa a doxorubicina, por exemplo. O ômega, como eu falei que era o ômega 3, como eu falei que é ele protege o catabolismo. Aqui mostra em vermelho, pessoal, a desativação ou redução da via, e em verde a ativação ou expressão, né, aumento da expressão da via. Então, ele inibe NF-κB, que é inflamatório, inibe o complexo ubiquitina proteossoma, que é antagônico ao anabolismo, que aqui seria a via da mTOR, né? E ajuda a induzir aqui, ó, outra via da mTOR, tentando melhorar transporte de glicose, né? E aí nós temos pacientes com hiperglicemia, entre outras coisas. Então, nós melhoramos aqui a questão mais de sarcopenia nesse gráfico, diminuindo as expressões do MURF1, tá? Que é ele e artrogenina, eles degradam massa muscular, e a gente não quer o nosso paciente caquético perdendo músculo, aumentando ureia, piorando todo o quadro com os azotos altos, ok? Aqui tem, então, tá aqui o código QR Code, quando o ômega 3 inibe tumorogênese, metástase em animais, tá? Aqui ele mostra isso daqui, esses autores, melhora a questão do sistema imune, tá? Então, é bem interessante aqui vocês, ó, tem uma dosezinha de 100 miligramas, ômega 3 a cada 5 a 10 quilos, então vocês podem depois se aprofundarem aqui nesses estudos, aprofundem, ó, pegando o código aqui, o QR Code, esse artigo. Aqui, falando do impacto da alimentação, né, dos polifenóis, então, o epigalato de catequina 3-galato, as catequinas do chá verde, né, nós já usamos aí nos animais, genisteína, o resveratrol, né, a cúrcuma também, fazendo com que diminuam essas agressões, aí os danos nas nossas estonas, ok? E aqui, então, nós observamos um tecido normal, né, e aqui, se você não se antecipar e evitar as metilações, as hipermetilações ou até hipometilações nas nossas estonas, vão dar danos no nosso DNA, levando essas alterações, e isso também diminui efeitos airbug. Então, nós observamos aqui, ó, chá verde sendo usado e as isoflavonas, né? Nós temos aqui vários polifenóis, a cúrcuma, selênio, vitamina A, licopeno, olha aqui que interessante. E aí também, ó, os folatos e as vitaminas B, lembrando de todos aqueles outros detalhes, tá? Aqui também tem um material interessante, vocês pegarem no código QR Code, mostrando que beta-caroteno, luteína, né, tem propriedades inibitórias do crescimento de células neoplásicas, tá? Vitamina C e E, ok? E o licopeno. Então, olha aqui, interessante. Aqui, por exemplo, temos aqui a cúrcuma, né? Inibindo, isso aqui é inibir, as beta-catequinas aqui, ó. E aqui
ele vai fazer essa inibição dessa via, que é proliferativa para a neoplasia, por essa via também. O licopeno inibindo a AKT, tá? As beta-catequinas e as ciclinas. E a proliferação, as ciclinas estão ligadas a linfoma. Então, ó, que ele inibe essa via que a gente não quer, tá? Aqui o resveratrol tentando induzir a P53, olha que interessante, levando a apoptose dessas células e inibindo os receptores de GF1, a via da fosfoinositol 3 quinase, a AKT, e toda essa via de mitogênica, né, que está ativa, proliferativa neoplásica. Então, fica aqui, ó, dicas interessantes que nós podemos estar utilizando nos nossos pacientes. Mais fitoquímicos e prevenção aqui, olha que interessante aqui, ó. Epigalato de catequina inibindo telomerase, replicação, né? Olha que interessante, o licopeno aqui, ó, inibindo divisões e invasões de células alteradas pelo BAX-BCL, quando nós pegamos isso, é imunistoquímica, né? Nós temos aqui, olha, a luteolina aqui, ó, inibindo o fator de crescimento endotelial, diminuindo a angiogênese, ok? Epigalato de catequina, as catequinas do chá verde, pessoal, diminuindo o sistema imune de não trabalhar direito, né? Então, nós temos várias, olha, a luteolina aqui, ó, diminuindo a inflamação pela COX, os sulforafanos que vem aí, vocês podem manipular sulforafanos, mas também vocês podem pegar e dar brócolis e couve-flor, que eles diminuem o fator indutivo de hipóxia 1-alfa, né? E fazendo, então, o quê? Que você diminui a expressão de VEG e diminui e a probabilidade da P53 não funcionar, tá? Então, é muito importante isso aí. As catequinas também do chá verde aí, diminuindo a acetilação e metilação, equilibrando essas estonas, ó, sulforafanos de novo aqui, ó, diminuindo toda essa indução aqui, ó, a genisteína também, de uma célula normal sofrendo agressão, e aí iniciar toda a promoção e o processo cancerígeno, ok? Aqui, mais uma vez, mostrando o efeito aqui das crucíferas, ok? O uso em linfoma, então, faz uma modulação epigenética muito interessante. Ele é considerado um antioxidante muito poderoso, que segura esses radicais livres e modula essa questão circulatória, ok? E também nós vamos ver que essas crucíferas, elas aumentam a 2-hidroxilase e diminuem a 16-hidroxilase, fazendo com que diminua o estriol e as quinonas cancerígenas, aumentando a expressão da CONT, que é a catecol metiltransferase, aumentando, então, a inibição e a solubilização e eliminação desses metabólitos. O que isso significa? Mesmo que a cadela seja castrada, a gata seja castrada, retirada dos ovários, você tem as suprarrenais fazendo o quê? Hormônios sexuais também, que podem alimentar aqueles tumores. Por que na medicina humana, a mulher que faz cirurgia de câncer de mama e de ovário, ela fica ali usando, mesmo depois das sessões de quimioterapia, 5 anos, por exemplo, de um inibidor de aromatase? E por que então a gente não vai fazer isso com os nossos pacientes, ao menos aqui nessa palestra, de forma natural, aumentando então o sulforafano, fazendo com que eu diminua o estriol e as quinonas cancerígenas. As quinonas cancerígenas, pessoal, quando o hormônio ele tem que ser metabolizado na segunda passagem e ele demora para ser eliminado, esse hormônio que já está alterado na sua conformação, ele não serve mais para o organismo, está fazendo mal. Eu preciso jogar fora. E quem que aumenta essa depuração também? A CONT. E aí eu solubilizo e mando ele embora, ok? É isso que a gente quer. Então, por exemplo, aqui, então, tratamentos inibindo, né, para câncer de mama, por exemplo, inibindo a aromatase com crisina, por exemplo, em humanos. E também tem aqui a citação do chá verde, que para animais, aí, 80 mg quilo via oral. Pode ser um complemento para quem faz cirurgia aí de câncer de mama, né, nas cadelas, e depois vai fazer a químio,
prescreve o suplemento para nós diminuirmos a probabilidade dessas quinonas aí que vão vir das suprarrenais. Aqui também, para os pacientes, como nós temos na medicina humana, metabolizadores ultra rápidos, normais, lentos e ultralentos, nós também vamos observar algumas diferenças no tempo de metabolização dos nossos pacientes. E aí, onde que está a questão? A questão está em nós induzirmos e aumentarmos a biotransformação de fase 2 hepática, os metabólitos que nós temos que botar para fora. E aí, o que acontece? A glutationa vai se juntar com xenobiótico, um medicamento, através, então, aí da glutationa, ela vai ficar, a S-transferase vai ficar conjugada para ser colocado para fora esse fármaco, que já não interessa mais. E aí nós podemos, então, suplementar com N-acetilcisteína, o SAMe com de diluição entérica e a glutationa também com cápsula de diluição entérica para nós aumentarmos a conjugação e a probabilidade de expulsarmos toxinas e xenobióticos do organismo dos nossos pacientes, que muitas vezes podem ser metabolizadores lentos ou ultralentos, ou estarem indo para uma situação dessa com outros fármacos que podem estar inibindo CYPs lá em cima e também vão dar um delay até isso chegar na segunda passagem. Ok? Aqui uma imagem do resveratrol, mostrando aqui, ó, tudo que ele faz no organismo. Então, para controlar aqui, ó, por exemplo, aumenta a cardioproteção por melhorar a questão antioxidante, ok? Diminui a agregação plaquetária, aumenta a vasodilatação por diminuir as células que fazem, que acabam, do sistema imune, que acabam agregando, né? Fazendo aí inflamações em tecidos e células que a gente não quer, com danos endoteliais. Então, nós diminuímos leucotrienos, recrutamentos de células que a gente não quer, porque nós temos divisões também dos nossos processos inflamatórios e não inflamatórios. Temos mudanças de tipos de macrófagos e de linfócitos. E aqui, então, nós vamos observar, então, que nós melhoramos, neutralizamos, as espécies reativas de oxigênio, né, que vão levar todos aqueles danos. Vamos melhorar a questão do colesterol ruim, né, favorecendo aí o bom. Nós temos, então, efeitos anti-inflamatórios e tudo isso daqui acaba melhorando o nosso paciente. Então, olha que interessante aqui, ó, 0,5 a 1 miligrama por quilo, 1-2 vezes ao dia. E aqui está também para vocês estarem pegando, um artigo que o resveratrol ele aumentou os efeitos inibidores das células neoplásticas e induziu a apoptose pela doxorubicina em células de hemangiosarcoma. Então, olha só que interessante. Esse é um caso aqui para hemangiosarcoma em cães aqui, ó, nós estarmos ajudando a doxorubicina a ter um efeito melhor, ok? Então, fica aqui, ó, uma dica de estar utilizando e junto com vitamina E, ok? Para melhorar marcadores também inflamatórios como a fosfatase alcalina e a CPK, que podem subir com o aumento da remodelação óssea, muitas vezes e muscular, que os nossos pacientes estão sofrendo, ok, pessoal? Com todo esse processo inflamatório e oncológico, que às vezes a gente tem invasão óssea, destruição de periósteo, quando não os osteosarcomas, né? E tudo isso daqui são pequenos ajustes que vão levar a uma melhora na nossa abordagem e enfrentando o câncer e auxiliando os nossos pacientes. Aqui, rapidamente, a vitamina C, inibindo a interleucina 18, que o FEG induz a interleucina 18, e a interleucina 18 induz câncer gástrico, câncer de mama e leucemias. Então, mais uma vez, a vitamina C, não só como eu citei no começo desse vídeo, mas aqui fazendo um outro papel de inibir a interleucina 18.
ok? Então, o ácido ascórbico também aqui, nesse artigo, mostra que em doses altas, tá? Ele vai impedir, então, aqui, ó, que exista transcrição do H1F1 alfa, ok? E vai ajudar a fazer com que tenha a morte celular programada, que é o que a gente quer. Então, você observa aqui, ó, essa angiogênese aqui é que a gente não quer, certo? Mas aqui também tem esse artigo mostrando, então, que o ácido ascórbico também ajuda a antagonizar esse fator indutível de hipóxia que vai gerar o VEG ali e vai induzir todos esses vasos cancerígenos. Aqui, falando um pouco de ferro, que a gente vê muita questão da anemia, né? Quando o nosso paciente está com infecções e inflamações, a interleucina 6 é expressa e ela induz a hepcidina. Assim como muito ferro também induz hepcidina. A hepcidina, ela trava uma ferroportina nos enterócitos, tá? Fazendo com que o ferro da dieta não seja absorvido, tá? Então não adianta dar ferro muitas vezes por boca. E os macrófagos, na questão da hemocaterese, não vai soltar lá no baço, muitas vezes no fígado, o ferro para ir para outras hemácias, fica preso. E aqui mostrando que a anemia também, a hipóxia, diminui a hepcidina. Os nossos pacientes muitas vezes vão estar anêmicos, mas por outro lado estão inflamados. Então o que eu sugiro aqui são ferros por via parenteral. Falando um pouco mais de proteína, o whey protein aqui, nós temos os tipos de proteína que temos no whey protein, ok? Então, melhora muito aqui o aporte nutricional dos nossos pacientes, ok? Então, depois tem toda essa tabela aqui para vocês estarem vendo. E aqui, a diferença do whey, pessoal, do isolado aqui, é que nós temos muita proteína, pouca lactose, ok? E o concentrado já tem um pouco menos de proteína e mais carboidrato, mas já tem uma lactose a mais aí, ok? Então, para paciente oncológico não seria o melhor. E o hidrolisado, ele não vai ter lactose e vai ter quebrado as suas cadeias proteicas e a absorção é mais rápido. Então, para pacientes que têm síndrome do intestino irritável, por exemplo, alergia à proteína, o hidrolisado aqui seria o mais interessante. Da questão dos aminoácidos, os BCAAs, que compõem a maior parte dos aminoácidos utilizados pelas transcrições dos nossos códons e na questão muscular, por exemplo, e de todos os tecidos, o whey protein aqui em relação à proteína do ovo, a caseína, a isolada da soja, o whey protein é o que, ó, como vocês podem ver, o isolado, ó, 24 praticamente por cento de BCAA, tá, pessoal? Entre os outros aminoácidos. Lembrando que a gente tem que nutrir os nossos pacientes. Agora, se eu dou a proteína, dou bastante alimento e não faço o protocolo quimioterápico com um paciente oncológico, eu estou favorecendo a neoplasia, tá? BCA, então, vai diminuir a proteólise, é um substrato de energia para o nosso paciente que vai estar com uma dieta low carb e muito fraco por causa da questão toda quimioterápica, modula a parte neurotransmissora, do metabolismo da glicose, isso é muito bom. Tem efeitos aí de saciedade, de ajudar a diminuir questão de adiposidade, induz o caminho da mTOR aqui no caso, por causa da leucina, para melhorar o anabolismo. Aqui nós podemos estar vendo naquela questão preventiva dos nossos pacientes da epigenética, da nutrigenética dentro da epigenética, ok? E no meu paciente que está com câncer, mas Mário, a mTOR não é uma via que pode ser desfavorável nesse caso? Tá, mas eu estou com o quimioterápico travando as minhas células oncológicas e eu preciso nutrir o meu paciente. Olha lá. Aqui mostrando, então, que o cortisol, a corticoide, então, e a gente usa em muitos protocolos de câncer, diminui GF1, até aqui pode ser positivo, porque muitos tumores usam, precisam do GF como um fator
de crescimento para eles. E a insulina também, que vai ativar a via do RAS. Por outro lado, nós temos um catabolismo com uma queda da mTOR e um aumento, então, da atrogina, do MURF e os atrogenes, levando a queda na síntese proteica e aumento da degradação proteica. O que vai acontecer aqui, pessoal? Olha só. Por um lado, que eu estou também já usando e se estou reduzindo lá a minha célula tumoral, que a gente vê isso muito com o uso de corticoide, eu também estou ali perdendo o meu paciente. No primeiro momento. No segundo, eu estou travando já o ciclo, eu preciso induzir o meu paciente. Então, no começo, o ômega 3 ali, para evitar o catabolismo da via da ubiquinona, né, da FOXO, e aí, num segundo momento, para eu não deixar o meu paciente entrar num estado caquético, tá? E que os azotos vão subir, porque ele vai perder essa carne, essa massa muscular, e essa massa muscular vai virar substrato depois, energético, e vai aumentar os azotos, vai aumentar nitrogênio e até vai favorecer anel. Eu tento, então, né, evitar isso daí, por exemplo, com o uso dos aminoácidos, equilibrando, então, não deixando a mTOR ficar totalmente desativada para o meu paciente, segurando, então, a síntese proteica e reduzindo a degradação proteica. Então, aqui nós temos aí suplementação, às vezes, de leucina, induzindo a mTOR e melhorando aqui a síntese proteica. Está aqui um trabalho, né, sobre isso. E aqui nós temos um grande problema, que é o que eu estou falando, ó. As células tumorais, elas consomem muitos nutrientes para o crescimento e para a metástase. Olha como elas vão puxar os aminoácidos para ela. Só que eu também preciso para minhas células imunológicas, eu preciso também preservar o meu paciente. Então, eu preciso suplementar o meu paciente, sim, com o protocolo quimioterápico. Ok? Aqui, efeitos na saúde do whey protein, para vocês depois estarem com medidas protetivas, e aquele paciente que fez a cirurgia, fez o protocolo e você deu alta, para não voltar com uma dieta inflamatória pró-oncótica, digamos assim, ó, aqui nós temos, ó, protocolo anti-câncer, antioxidativo, anti-aging, imunorregulador, anti-inflamatório, inibidor das proteases, tá? Então, o whey, ele vai ajudar os nossos pacientes. Então, um protocolo muito interessante para os pacientes que estão aí tendo alta, ok? O ácido aspartico também, porque nós temos uma questão de melhorar o ciclo da ureia também, não só com arginina e ornitina, mas melhorar essa questão aqui, ó, do ciclo da ureia, ó, o aspartato aqui, e o ácido aspartico, ele é a base oxalacetato para os nossos pacientes estarem ativando o ciclo de Krebs. Como vocês podem ver aqui, nós temos todos os outros aminoácidos para darmos energia. Lembrando que o nosso paciente está numa dieta, muitas vezes, o que? Cetogênica, ok, pessoal? Com muito pouca glicose. E assim como nós sabemos que nós, quando cortamos os carboidratos, nós ficamos fracos, né, pessoal? Nós ficamos no começo meio exaustos. Os nossos pacientes, eles têm uma grande capacidade, diferente dos símios, de se adaptarem à dieta de gordura e proteína. Lembrando que os grandes felinos e os lobos, na natureza, não ficam comendo carboidrato, açúcar e doce, eles comem a caça, ok? Porém, nessa transição e com mais toda a questão do nosso paciente tá com muito medicamento, etc., é interessante sim fazer um aporte nutricional com esses aminoácidos. Pessoal, ok? Expliquei um pouco para vocês para dar uma instigada no quanto é importante terem esse tato com a questão de suplementos nutricionais e fitoterápicos. Ficou o meu contato ali atrás para vocês e muito obrigado.